O assunto agora aqui no Jornal da Rede Alesp é a promulgação da Constituição de 1988 e eu converso aqui também nos nossos estúdios com a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB. Boa tarde, deputada, bem-vinda aqui aos nossos estúdios, no novo horário do nosso jornal, bem-vinda. Muito obrigada, que oportunidade especial que representa o dia de hoje, né, em que nós celebramos mais um aniversário da nossa Constituição Federal, e eu agradeço por poder estar aqui para conversarmos sobre este tema. E eu que agradeço, viu, deputada? Justamente a senhora falou, né, 5 de outubro, dia, né, da promulgação da Constituição de 1988. O que significa esse marco para a história do país e para hoje o que nós vivemos? Bem, a Constituição de 88 é considerada, inclusive apelidada de Constituição Cidadã. Ela nasce num ambiente brasileiro que nós sempre costumamos dizer de redemocratização. Então, a Constituição Federal, para mim, inclusive como advogada que sou e que manejo a Constituição Federal permanentemente, né, ela é um emblema, ela tem um simbolismo, um significado extraordinário para o momento da redemocratização. E ela representou de forma muito intensa e representa ainda pelos valores que carrega, né, tudo aquilo que a democracia quer nos ensinar e quer nos fazer vivenciar como cidadãos que hoje vivemos no Estado democrático de direito. E o parlamento aqui paulista teve um tom muito importante, né, naquele 1987, 1988, para chegar até a promulgação da Constituição. E quando a gente fala em democracia, como a senhora disse agora, né, vivemos num Estado democrático de direito, a gente entende que todos têm os seus direitos e deveres, né? E o quanto a Constituição, então, 1988, dá essa possibilidade das pessoas terem realmente os seus direitos preservados e os seus deveres, né, falando, olha, vocês têm o seu direito, mas também têm alguns deveres a serem cumpridos. Sim, é perfeita essa pergunta, eu gosto bastante desse tema. Eu sou constitucionalista, eu digo que também um dos meus livros de cabeceira, é a Constituição Federal, e eu acho que o artigo 1º é importante a gente falar disso. O artigo 1º da Constituição Federal, que tem 250 artigos, ele dá o tom da nossa Constituição. Primeiro, que institui, né, que o Brasil é um país federativo, composto pela união de estados, municípios e o Distrito Federal. E mais, nós somos um Estado democrático de direito, está dito isso no artigo 1º. O que significa Estado democrático de direito, que tanta gente fala? O Estado democrático é aquele em que o povo participa da escolha dos seus representantes. Não é? Ainda que eles, de forma direta, não atuem em favor de si mesmos, mas eles escolhem aqueles que o farão e que vão representá-los. E por que é o Estado de direito? Porque nós não vivemos sob a égide ou sob o exclusivo comando de um governante. Olha que coisa extraordinária. Nós vivemos sob a égide, sob o comando da lei, do direito. E falando de direito, e respondendo agora finalmente sua pergunta, não é? O artigo 5º, que é onde estão todos os direitos fundamentais dos brasileiros, as liberdades fundamentais individuais e coletivas. Eu costumo falar do artigo 5º como aquele que estabelece direitos, mas que para cada direito existe um dever equivalente. Então, vamos dar um exemplo clássico aqui, né? O artigo 5º diz, todos são iguais perante a lei. Não é? São iguais em quê? Em direitos e em obrigações. Portanto, quando o artigo 5º, por exemplo, garante a liberdade de propriedade, que é uma das liberdades garantidas no artigo 5º, impõe ao indivíduo que é titular desta liberdade o dever de respeitar a propriedade alheia. E a gente tem que falar disso, porque se nós vivemos num período de inflação de direitos e que as pessoas se esquecem que mesmo para os direitos constitucionais existem os deveres equivalentes. E mais uma coisa que eu preciso falar do artigo 1º que dá o tom de como os brasileiros devem viver.
O Estado brasileiro, ele está assentado sobre 5 fundamentos que nós temos que zelar. Soberania do seu povo. Que mais? Dignidade humana. É um pilar do Estado brasileiro. O que mais? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que mais? O pluralismo político. Então, são fundamentos sobre os quais se assenta o Estado brasileiro que a gente não pode se esquecer, num momento em que parece-nos termos tantos questionamentos relacionados, inclusive, à própria democracia. Justamente, a senhora toca num ponto fundamental também para o momento que a gente vive, pelo menos no meu entendimento do que nós vivemos, né? A senhora falou, para cada direito, nós temos também os nossos deveres. O momento que nós vivemos, com esse questionamento de se estamos vivendo em uma democracia ou se ela corre algum tipo de risco, que alguns especialistas dizem isso, falta um melhor entendimento da população de entender qual é o seu lugar na história? E eu acho que o que falta são os processos educativos permanentes. Como eu acredito apenas na educação como a porta transformadora de realidades, e nós não ensinamos Constituição Federal para os nossos alunos. Eu tenho uma outra formação, sou advogada, mas também sou educadora. Né? E eu tenho lutado para que nós levemos para as escolas conteúdo relacionado à nossa Constituição Federal. Porque a partir da compreensão daquilo que ela nos garante, a partir da compreensão daquilo que é também dever nosso como cidadãos, o que é cidadania? Aliás, é um pilar do Estado brasileiro. Cidadania é um conjunto de direitos e deveres. Eu vou a escolas públicas e falo para crianças, queridos, vocês sabem o que é cidadania? Ninguém levanta a mão. Eu demoro para conseguir alguma criança, algum adolescente que saiba o que é cidadania. Eu sou um cidadão. O que é ser cidadão? Ou o que é cidadania? É um conjunto de direitos e de deveres. Nós temos que ensinar isto. Se nós não ensinarmos, nós vamos avançar com pessoas que não têm a compreensão do seu lugar na sociedade. O meu lugar impõe exercício de direitos, mas impõe exercício de deveres. E o principal deles é respeitar as pessoas e vê-las como objeto do respeito que eu reivindico para mim. A gente vem naquela máxima, né? Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. E eu ficaria aqui mais horas, deputada, falando com a senhora e aprendendo muito com a senhora, mas agradeço, sei que a senhora tem uma agenda extensa, e agradeço também a participação por aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço e viva a Constituição Federal brasileira, não é? Este gigante que é balizador de todas as nossas relações. Eu quero aqui cumprimentar a todos os brasileiros por terem uma Constituição tão moderna e tão completa. Conheçamos e exerçamos o nosso direito com adequação. Obrigada, gente. Obrigada, deputada.